A verdade que vale custa trabalho, custa esforço. Né? Quer dizer, quanto tempo você dedicou a buscar essa sua verdade? 2 minutos? Então nós vamos te ouvir durante 2 minutos. Depois você cala a boca e vai embora. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Fiquem tranquilos, não vou passar de 50 minutos. Meus amigos, povo ao qual eu devo lealdade, é uma satisfação estar aqui. Prezados governadores do Amazonas, do Acre, de Roraima, prezado presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, Arthur Vigílio, nosso prefeito, deputados federais, empreendedores, empresários do Brasil, de fora do Brasil, muito obrigado por acreditar em nosso governo. Nosso governo vem dando certo, os números bem demonstram isso daí. Nunca se viu uma taxa de juros tão baixa, 5%, uma inflação prevista abaixo da média da meta, o risco Brasil diminuindo também, é a volta da confiança em nosso país, fruto de um trabalho, senhor prefeito, como o senhor bem disse na questão da Zona Franca de Manaus, de um governo que escolheu 22 ministros com critério técnico. Em função disso, vem dando certo, graças a Deus. Não sou historiador, até porque gosto de ciências exatas. Mas, por coincidência, esse lado do Brasil, que é o coração da nossa pátria, parece que, segundo a história, as datas, o interesse externo pela região pré-existia ao nosso descobrimento, em 1500. Em 1492 foi descoberta a América, 1494, Tratado de Tordesilhas. Para cá, né, à esquerda do mapa, a oeste, não pertencia ao Reino de Portugal. E o Brasil só foi descoberto, então, meia dúzia de anos depois. E esse tratado só foi revogado pelo Tratado de Madrid, em 1750. Tremenda coincidência. Mas, realmente, estamos aqui no pedaço de terra mais rico do mundo, em minerais, biodiversidade, água potável, grandes áreas, e a cobiça existe sobre essa região. E nós devemos nos preocupar com isso. O tempo passou. 1957, Juscelino foi concebida, então, a Zona Franca de Manaus. E ela foi efetivada em 1967, pelo presidente da República, eleito no dia 11 de abril de 64, à luz da Constituição de 46, como sempre digo, né, a verdade nos libertará. Então, a Zona Franca de Manaus nasceu, de fato, foi implementada, de fato, em 67. Objetivo: trazer essa região para dentro do Brasil, mostrar que ela é nossa. Ela está dentro dos 8,5 milhões de quilômetros quadrados. A Amazônia é Brasil. Mas, quando a riqueza é grande, devemos redobrar a nossa preocupação com ela. Final do governo Sarney. Muitas vezes se critica o presidente, né? Mas todos os presidentes, sem exceção, tem um pontinho ou outro, no mínimo, né, que tem que ser rememorado. Final do governo Sarney. Criação do projeto Calha Norte. Algumas dezenas de pelotões de fronteira que poderiam servir, ou que serviriam, de acordo com a história daquele momento, como polo de colonização, para que a nossa fronteira fosse realmente vivificada. Bem, lamentavelmente, fraqueza de governos que sucederam,
José Sarney, veio a indústria das demarcações de terras indígenas. E nós temos o estado do Amazonas hoje, a maior parte, tomado com reservas indígenas, área de proteção ambiental, estações ecológicas, parques nacionais, entre outras políticas ambientalistas que, em parte, prejudicaram o crescimento do nosso Brasil. E a Zona Franca de Manaus veio exatamente para mostrar que o Brasil é nosso, para integrá-lo ao resto do nosso país. E hoje, os nossos irmãos índios, em parte ainda, ou grande parte, vivem ou são condenados a viver como homens pré-históricos dentro de uma terra indígena. Isso tem que mudar. O nosso índio é o irmão exatamente como qualquer um de nós. Assim como no passado, a OIT 169 era utilizada contra o Brasil, hoje ela já começa a ser utilizada, por ironia do destino, a favor dos interesses do Brasil. Estamos aos poucos, como os índios de Parecis, incorporando-os, integrando-os à sociedade. O índio quer produzir, quer plantar, quer os benefícios e as maravilhas da ciência, da economia, e temos uma política voltada para isso, sim. Todos nós somos brasileiros. Na ONU, deixei bem claro quem era o Brasil. E como eu fui criticado pela mídia do Brasil, eu dei graças a Deus, porque era sinal que estava no caminho certo. Quero imprensa livre, independente, mas uma imprensa voltada para a verdade. E a verdade é essa que está aí. Quantos entre vocês aqui são descendentes de índios? Por que reservar-lhe um espaço dentro de uma terra onde você não possa fazer nada sobre ela? Eu quero, no que depender de mim e do nosso parlamento, passa pelo parlamento. Obrigado pela continência aí. Nós queremos o índio fazendo dentro da sua terra exatamente o que um fazendeiro faz do lado, na sua terra. Possa, inclusive, garimpar. Eu, como presidente da República, estou tendo dificuldade de saber, naquele roubo dos 700 quilos de ouro em São Paulo, de onde vieram aquele um quarto de saco de pedras preciosas. Talvez, não posso afirmar, de terras indígenas. De lá tirado a preço de quê? Queremos que os nossos irmãos índios, caso desejem, garimpem sua terra, use essa sua riqueza em causa da sua comunidade. Esse é o Brasil que nós queremos. E essa região aqui, cada vez mais, legislações outras no passado, ainda em vigor, sinalizam para nos comprometerem com o retrocesso. A Zona Franca de Manaus é um símbolo, é uma garantia que, enquanto ela existir, a Amazônia é do Brasil. E cada um de nós tem que fazer a sua parte. Eu costumo falar da virtude da gratidão. Pobre daquele que acha que chegou onde chegou, devendo a si próprio aquele feito. Na política é muito comum. Acaba as eleições, cada um parte, né? Cada um quer cuidar do seu legado. Como se ele fosse o dono do pedaço, não devesse gratidão a ninguém. Aí está a fórmula do insucesso, a fórmula do fracasso. Juntos, nós podemos fazer um Brasil melhor para todos. Ninguém tem o que nós temos. Viajei o mundo no passado e no presente tenho viajado. Temos recuperado a nossa confiança. Alguns commodities no Brasil, porque o comércio está sendo implementado, subiram de preço. Mas fique tranquilo, não haverá tabelamento de preço.
Alguns fazendeiros têm dito para mim, eu quero criar mais gado, mas a legislação não me permite. Assim como até há pouco, a legislação, um decreto presidencial, não permitia o plantio de cana-de-açúcar no estado do Amazonas. Na hora de assinar o decreto, tinha gente do meu lado preocupado com o meu nome. Você vai ser massacrado pelos ambientalistas. Opa, se os ambientalistas atuais vão me criticar, é sinal que estou no caminho certo. Assinamos o decreto. Depois, tive a grata satisfação de ver o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas elogiando aquele ato nosso. Fiquei muito feliz com isso. Um sinal de reconhecimento. E mais, né, um sinal de que esse Estado quer sair desse jugo ambiental. Há pouco sofri sérios ataques na questão de desmatamento da Amazônia, depois na questão de focos de incêndio, agora pago um preço sobre óleo derramado de forma criminosa, no meu entender, na costa do Brasil. Aos poucos a verdade aparece. Na época, há 2 meses, falei que a questão de queimadas eram patrocinadas assim por ONGs. Eu conheço essa raça. Tirando as exceções, eu conheço esse pessoal. E agora, a Polícia Civil do Pará concluiu o inquérito apontando para uma ONG, queimadas na região amazônica. Meus senhores, se todos nós nos preocuparmos em entender a história, entender o interesse que existe sobre essa região, compreender que nós não poderemos continuar pobres pisando num solo rico, o Brasil vai mudar. Falou-se há pouco na BR-319, nesta área, em infraestrutura, temos feito mais com menos recursos. Por que tem mais obras feitas? Porque não tem roubalheira. E se um dia aparecer um desvio qualquer, nós vamos tomar devidas providências. O nosso ministro, Tarcísio, capitão do Exército, meu companheiro, tem feito um trabalho excepcional. Não mede esforços para buscar dias melhores para todos nós, integrando o nosso país. Esteve aqui há poucos dias o Tarcísio, tratando da navegação de cabotagem. Não podemos abandonar esse modal, assim como recursos, como estive na Arábia Saudita há poucas semanas, recursos virão para cá, para a infraestrutura. Eu já conversei com a equipe econômica, pelo menos a metade vai para o modal ferroviário. Nós devemos fazer com que o Brasil realmente tenha uma infraestrutura capaz de circular em nosso território, em especial até a região de portos, aquilo que nós produzimos para o bem-estar de cada um de nós. Estou aqui, meus amigos, porque acredito em vocês. E vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. Não vai ser mais de 40 minutos. Estou encerrando aqui o meu pronunciamento. A gente vê de história, a gente olha para o Japão, destruído na Segunda Guerra, Coreia do Sul também, a Guerra das Coreias, problemas seríssimos. Outros países que nada têm. E um exemplo emblemático, Israel. Lá nem petróleo tem, não tem nada lá. E eu costumo dizer, olha o que eles não têm e veja o que eles são. Agora, olha que nós, brasileiros, temos, o que nós não somos. O que falta, meu Deus do céu? Falta cada um de nós fazer a sua parte. Deus foi generoso demais para conosco. Vamos mudar o destino do Brasil. Assim como disse o prefeito sobre a Zona Franca, a mesma coisa é o nosso governo. Cada ministro tem a sua missão. Dei carta branca aos ministros. Eles realmente colocam abaixo de si aquelas pessoas, por indicação deles,
que possam realmente alavancar o Brasil para o primeiro mundo. Fiquei muito feliz, também há poucas semanas, por ocasião do BRICS, não tanto pelo BRICS, mas pelos chefes de Estado que aqui vieram. Teve Xi Jinping, da China, teve aqui Putin, da Rússia, mais o presidente da Índia e da África do Sul. Fui convidado, porque a cada ano, né, por ocasião da festa da República da Índia, um chefe de Estado é convidado. Fui convidado a comparecer na festa deles, no final de janeiro, aceitei com muita honra o convite. Isso é um sinal que o Brasil está recuperando a sua confiança. Emirados Árabes, Catar, fui convidado para o final mundial de clubes agora, pelo rei do Catar. Obviamente não é complicado, são 4 dias, né, entre ida e volta e o jogo, se bem que vou continuar torcendo pelo Flamengo. Está na nossa alma, na nossa cultura, na nossa história, o futebol. Não é meu Palmeiras não foi bem que eu vou torcer contra um time nosso que está disputando um torneio com um time de outros países. Isso é um sinal, do meu entender, modesta opinião, de união entre nós, que vem através do futebol, que vem através das tradições, das festas regionais. Meus amigos, meus irmãos brasileiros, estou aqui muito feliz. Problemas não me faltam. Perseguições, calúnias, mentiras, ataque à família, ataque a pessoas que estão do meu lado, mas vale a pena esse sacrifício. Vale a pena em especial porque eu tenho uma família. E aqui do meu lado a minha querida esposa, Michele. A família é a base da sociedade. Com ela, nós venceremos qualquer obstáculo. Muito obrigado a todos vocês. Nosso Brasil acima de tudo e nosso Deus acima de todos.